Oi, se isso acabar chegando em alguém, eu espero que você esteja bem. E se não estiver, bem-vindo ao meu mundo odiável, rancoroso, tirano e obscuro. Ou morto, para encurtar. Sobre o que se trata? É como se fosse um diário, ou uma conversa, ou seja lá qual for o nome para um tanto de pensamento jogado tentando fazer sentido. Eu sei que vou colocar tudo que vier à mente. Também é uma espécie de aprendizado próprio com coisas que me interessam, tipo edição de vídeo, áudio, a escrita e qualquer habilidade desse tipo. Enfim, a primeira coisa que me vem à cabeça nos últimos dias é a adolescência. É uma época confusa, assustadora e principalmente de muita pressão. Pressão social, pressão psicológica. Eu acho que a sensação mais agoniante de se tornar um adolescente, de crescer no geral, é ter que aguentar a pressão. Todos os ambientes. Você acabou de iniciar uma transição para algo novo. Seu corpo está mudando, sua mente está mudando, a sua visão de mundo está nascendo agora. E só de ter que suportar tudo isso já é uma grande pressão. É a primeira pressão que você enfrenta, é ter que aguentar isso, porque só agora você tá percebendo que isso existe. Você acabou de perceber que você vai ter que aguentar isso a vida inteira. E é novo, ninguém te avisou. E é esquisito porque ocorre pelo simples fator de existir. Só de você existir, você tá fadado a enfrentar isso. Muitas vezes essa pressão já começa na infância. Afinal, todos nós lidamos com nossos próprios demônios familiares. Mas isso é assunto para outro momento. Falar de família com certeza é algo que nem todo mundo consegue. Uma coisa que eu acho interessante, mas eu nunca ouvi muita gente comentando sobre esse ponto de vista, é como a adolescência é inesperada. Tá, legal. Você pode ser uma criança que fica naquela expectativa de crescer, porque quando eu ficar mais velho vou fazer o que eu quiser. Mas mesmo tendo essa mente, você não repara que tá crescendo. Quando você se assusta, já tá com seus 12, 13 anos, sentindo aquele misto intenso de sentimentos novos e bizarros que deixam sua mente confusa a ponto de que, se nada conseguir te acalmar, você acaba entrando num colapso. Essa é a pressão que eu tô falando. Não perceber o tempo passando e simplesmente ter que encarar algo que ninguém te avisou que ia acontecer é horrível. E além disso, quando você joga tudo pra dentro e encara o dia a dia sem entender o que caralho está rolando, é no mínimo assustador. Você vê seu ciclo social mudando, amizades novas surgindo, amizades antigas se afastando, os primeiros interesses românticos são estabelecidos e as primeiras decepções amorosas acontecem. Você pensa que você é você, que ninguém mais vai entender sua dor, que os outros estão felizes, que eles sabem o que querem e que você é o único atrasado por não estar namorando ou seguindo algum padrão idiota de vestimenta. Tem esses e mais 1 bilhão de outros comparativos que eu posso fazer sobre se tornar adolescente. Mas meu ponto aqui não é esse. É sim sobre como a gente nunca para pra pensar nessas coisas. Isso tudo que eu acabei de falar é só o início. É só o comecinho de começar a crescer e se tornar um adolescente. E à medida que você se vê e começa a entender um pouco mais de si e do mundo, seja por ajuda de outras pessoas ou não, você acaba entendendo que nem tudo é tão difícil quanto parece. E as coisas ficam mais simples com o tempo. Porém, mesmo se tornando mais simples, elas nunca deixam de ser complexas. O que eu quero dizer com isso? Bem, se você já passou dos seus 12 ou 13 anos, já começou a se achar em certo estilo de roupa e nos seus primeiros gostos musicais, já chorou pelo seu primeiro relacionamento ter dado errado, ou por ele nunca ter existido, e bem provavelmente começou a odiar tudo isso. Se você foi ou é um adolescente como eu sou, teve sua fase de odiar tudo e todos pelos motivos mais idiotas. É como se você só estivesse descontando todas as mágoas do mundo nos outros, externalizando o que você nem entende como uma forma de se aliviar. Você tá mais quieto, mais fechado, mais seletivo, também um pouco mais dramático. Mas tudo bem, você agora aceitou seus sentimentos e sente como se mesmo que te machuque agora faz sentido. Até que não faz. Como eu disse lá atrás, as coisas ficam mais simples com o tempo, porém elas nunca deixam de se transformar.
você acaba gerando um fenômeno muito comum na adolescência que eu gosto de chamar de insciência, que é quando você pensa que sabe realmente sobre algo e que entendeu aquilo verdadeiramente, quando na verdade passa uma semana e você percebe que na verdade não sabia de nada. Você com certeza deve ter passado por isso. É esquisito, mas é a forma que a gente adquire experiência, eu acho. Você percebe que não consegue se aproximar das pessoas facilmente, e por mais que você seja bastante sociável, você tem poucos amigos. E mesmo quando você considera alguém como amigo, quando você precisa de ajuda, você se afasta. Você afasta essa pessoa de alguma forma, seja simplesmente cortando laços ou se tornando frio o suficiente para a pessoa ir embora. E depois de alguns anos fazendo isso, você percebe que faz isso e entende como isso acontece. Então você coloca na cabeça que você não vai mais deixar que isso aconteça. E você vai lá e faz, se esforça, tenta se aproximar, ignora suas inseguranças, seus medos, sai da sua zona de conforto e dá certo. Você consegue se abrir mais. Porém você começa a reparar que não é mais tão simples. Você evoluiu, aprendeu coisas novas, conheceu pessoas novas, mas ainda assim tem sempre algo que você faz para afastar os outros. Só que agora é muito mais complexo que simplesmente cortar laços ou se tornar frio e distante. Agora você tá com a cabeça tão cheia que não consegue mais saber o que você faz. E se o problema não for mais você? E se nem tiver problema mais? E se você só tá fazendo a tempestade num copo d'água? E aí, que é quando você tem a sua primeira crise de ansiedade. Essa situação, pra mim, é um bom exemplo do que eu quero dizer com insciência. Mas também é um outro ponto da adolescência e de crescer no geral. O foco em certas coisas acaba confundindo a mente. E quando você vê, até buscar sentido se torna estressante e desesperador. Você só quer achar um porquê, sendo que em certos momentos não existe um porquê. Posso passar todo o tempo do mundo falando sobre vários pontos da adolescência, mas quero abordar um fator alheio a ela, porém usando todo o conceito como um foco. Isso seria a irrelevância da adolescência, que chega a ser algo absurdo. E eu não tô falando de não terem estudo sobre adolescentes ou sobre as pessoas não levarem isso a sério. É mais sobre o seu dia a dia. Se você tem uma família desequilibrada como a minha, você sabe muito bem do que eu tô falando. Eu, pessoalmente, sou o mais velho dos meus 3 irmãos e o primeiro neto. Eu tô sendo o primeiro a vivenciar a adolescência em primeira mão. E eu não tive ninguém pra me avisar nada. Claro, a gente vê uma coisa aqui e ali, de um familiar ou outro, mas ninguém nunca sabe abordar uma forma que faça com que a gente realmente entenda o que tá acontecendo. Meu pai não soube me avisar sobre certas coisas da minha vida de uma forma que eu entendesse. E mesmo que hoje eu veja que ele tentou, bem, quando eu precisava ele não conseguiu. A minha mãe nem se fala. Talvez ela seja uma eterna adolescente. A única que conseguiu transmitir algo pra mim foi minha avó. E mesmo assim ela sempre foi bem realista. Nunca mediu as palavras e sempre que eu entendi o que ela queria me dizer era como se ainda assim tivesse um pingo de frustração por ter que aceitar que o mundo é como é. Mas isso é sobre a mensagem, não sobre quem tá passando ela. Afinal, você pode encontrar conselhos ou ajudas nos lugares mais inconvenientes possíveis, da mesma forma que você pode nunca encontrar ajuda alguma. Uma coisa que me fez perceber o quão importante é ter autoconsciência sobre quem você é ou o que está acontecendo, principalmente durante o seu crescimento, mesmo que isso seja bem relativo, mas não é o assunto, foi uma matéria do primeiro ano do ensino médio, chamada Filosofia. Bem, eu não sou nenhum filósofo, e não tô dizendo nada aqui com base em algum estudo ou grande autor. Como eu disse, é um diário. É tudo informação acumulada na minha cabeça, e minhas opiniões ou percepções sobre certos assuntos podem mudar. Mas, voltando para a filosofia, eu me apaixonei à primeira vista. Vi aquele questionamento sobre si mesmo que eu sempre busquei e tava ali. Alguém já tinha feito as mesmas perguntas que eu. Eu me senti compreendido por estudar aquilo. Daí eu olhei pro lado e vi que 90% dos meus colegas não estavam nem aí. Eles estavam completamente desinteressados. E eu sei que eu não sou ninguém diferente ou especial por gostar de uma matéria. Eu só sou uma pessoa comum e um adolescente genérico que se interessou por um pouquinho mais de conhecimento. O que me incomodou foi quando eu percebi a falta de interesse. Uma coisa que se repetiu em sociologia foi essa falta de vontade de compreender. Não me julgue mal.
Mas tendo contato com o mito da caverna pela primeira vez, eu simplesmente fiquei indignado. Como caralhos as pessoas conseguem continuar sem buscar a luz? Foi a primeira coisa que eu me perguntei. E eu tentei durante o ano todo mostrar para as pessoas que a verdade estava em se questionar sobre si mesmo, entender como o mundo afeta quem você é e blá, 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 blá. Daí eu simplesmente aceitei que esse é o meu jeito de ver o mundo. E que todo mundo tem o seu. A gente vive da forma que escolhe viver. E só muda se quiser mudar. Além de não ter esse certo e errado quando se trata do que você aplica a si mesmo. O que eu quero mostrar com esse pensamento atualmente é que você, adolescente confuso, vai sempre achar uma forma de encarar sua própria loucura. Seja se tornando um questionador obcecado em enxergar o mundo, ou simplesmente vivendo sem complicar demais as coisas. Afinal, é muito mais fácil só se preocupar em viver, do que se preocupar em por que viver. Como dizem por aí, a ignorância é uma benção.